Vamos então para o conteúdo? Hoje é um tema muito especial também, que é a comunicação em família. Por que eu pensei em trabalhar esse tema, gente? Porque, primeiro, que nós estamos passando mais tempo em casa na companhia das pessoas que a gente ama. E não só por agora, mas se a gente parar para pensar, onde que nós aprendemos a habilidade de comunicação? Muito antes de ser na escola, na profissão ou até mesmo na carreira, no ambiente de trabalho, é dentro de casa, é na família que a gente aprende a habilidade de se comunicar. Então, pensando nisso, eu preparei um conteúdo especial que eu vou trazer um pouco da minha experiência, da minha jornada, da minha trajetória de vida e o que eu aprendi com a minha família sobre essa habilidade de comunicação. E vão ser dicas práticas, ferramentas que vocês também vão poder aplicar na vida de vocês. Serve tanto para quem tem filhos e no caso também, que é o meu exemplo, que ainda não tem filhos, mas você também pode praticar com seu esposo, sua esposa, seus irmãos, seus pais. São atividades para a gente praticar em família, tá certo? Então, comentei com vocês sobre a minha mãe, Magna, que tá aí o coraçãozinho. Oi, mãe, tudo bem? Pessoal, hoje essa live eu dedico em especial à minha mãe, porque eu vou ensinar a vocês o que eu aprendi sobre a habilidade de comunicação com a minha mãe, Magna. Já deixo aqui um grande beijo, mãe, eu te amo muito e sou muito agradecida por você ter trabalhado desde a minha infância e também das minhas irmãs essa habilidade que hoje faz toda a diferença nas nossas vidas profissionais e nas nossas vidas pessoais. Um beijo, amo você. Te amo, mãe. Amo a senhora. Então vamos lá? Vocês estão curiosos também para saber como que a minha mãe ensinou essa habilidade da comunicação para mim? Vamos lá então. Hoje a live é aprendendo com a Gislene e com a Magna, ok? Então, pessoal, sobre a habilidade de comunicação, o que eu aprendi com a minha mãe querida Magna? Primeiro, a ser desenvolta. O que é ser desenvolto? A ter desenvoltura, ou seja, enfrentar o medo, a timidez para se comunicar. E como que ela treinou, como ela ensinou essa habilidade para mim? É o seguinte, quem conhece minha mãe, às vezes ela até costuma dizer que é um pouco tímida, ela é mais na dela, ela é muito sábia para comunicar, só que ela mesmo brinca assim, ela comenta com a gente que ela quis trabalhar essa habilidade nas nossas vidas justamente porque é uma área que ela sempre quis desenvolver mais. Então, esse é um recado importante para você, pai e mãe. Se você sente que você é tímido ou gostaria de desenvolver ainda mais a habilidade de comunicação e pensa que por você talvez ter esse perfil, seus filhos não vão conseguir desenvolver, sim, é possível. Olha só, lá em casa nós somos duas jornalistas, uma advogada, uma médica, graças a Deus todas muito comunicativas e graças à minha mãe, ao meu pai. Então é o seguinte, se você tem esse perfil tímido, é possível sim você treinar na sua família, nos seus filhos e também na sua família núcleo, seja seu esposo, os seus irmãos, enfim, essa habilidade. Como que minha mãe fez isso então? Ela ensinou a gente a vencer a timidez e o medo. Primeiro, ela nos ensinou a ler em voz alta. E essa é uma dica, é um exercício prático que vocês podem fazer na casa de vocês. Ler em voz alta, quando vocês forem estudar ou fazer uma leitura, é muito importante porque vai trabalhar duas habilidades, pessoal. A primeira, que é a dicção, ou seja, a forma correta de você falar as palavras, de você pronunciar. E eu me lembro muito bem que quando eu ia estudar e minha mãe pedia para ler em voz alta, se caso eu errasse alguma palavra ou atropelasse, ela falava, começa de novo, vai ler novamente essa frase. E hoje eu entendo por quê. Ela treinava isso em mim, de vencer a timidez e o medo, como? Sabendo ter uma boa dicção, uma boa narração das palavras. E esse exercício também de ler em voz alta, o que ele pode trabalhar em nós? Ele trabalha também a questão de ouvir, para que nós possamos acostumar a ouvir a nossa própria voz.
Porque geralmente eu costumo conversar com pessoas para saber o feedback delas sobre como elas lidam com a habilidade de comunicação. E quem costuma ser mais tímido é porque não gosta de se ver no vídeo ou de ouvir a própria voz. Então, esse exercício você pode fazer com seus filhos, ou se você já é adulto e não tem filho, treine em frente ao espelho ou treine ao estudar. Leia em voz alta, leia as palavras com as pronúncias corretas, leia a frase por completo, acostume seu ouvido a ouvir sua voz e a ouvir o quê? A falar de forma certa, correta, porque isso vai facilitar e muito quando você precisar, por exemplo, ler algo em público. Você vai vencer essa barreira porque você já está acostumado a narrar com sequência, corretamente e ouvindo a sua voz, ok? Então, pessoal, o que esse exercício também de ler em voz alta, que a minha mãe ensinava pra gente, ajudou? O que essa ferramenta ajuda? Ela ajuda, então, quando você precisar fazer uma leitura em público, pode ser em sala de aula, pode ser, por exemplo, no seu trabalho. Treine isso em casa, leia em voz alta. Além disso, ajuda na dicção, a você acostumar com a sua voz, ajuda também no seu aprendizado, porque você trabalha outros estímulos. Apenas quando você lê, você está trabalhando um estímulo. Se você também ler em voz alta, você vai trabalhar a sua audição, visão e pode gravar melhor o conteúdo que você está estudando, tá certo? Vamos então agora ao segundo aprendizado de comunicação que você pode desenvolver na sua casa, na sua família e com seus filhos também, que eu aprendi com a minha mãe, que é a liderança. Então, pessoal, o que é uma comunicação de liderança? Vou dar o exemplo de como ela fazia com a gente, para nos ensinar. Sempre quando nós tínhamos que fazer trabalho em grupo, minha mãe ensinou o seguinte: olha, chame a responsabilidade para você. Não espere que o outro faça aquilo que é da sua responsabilidade. E o que isso tem a ver com comunicação, Gislene? Tem tudo a ver. Por quê? Para você, então, poder ter essa responsabilidade desse trabalho em equipe, das pessoas confiarem nas suas ideias, confiarem naquilo que você quer propor, você precisa saber argumentar. Minha mãe, ela usa uma expressão que eu gostei de aprender com ela, que é saber vender a ideia. Então, essa comunicação de liderança, quando você trabalha em equipe, é essencial você aprender a vender sua ideia. E como que minha mãe ensinava, treinava essa característica em nós? Era o seguinte, ela dizia assim, olha, você sempre tem que ter a humildade de ouvir e de respeitar a opinião das pessoas da sua equipe, porque essa somatória, essa união que vai trazer um resultado de sucesso. Mas não fique quieto, não fique na sua apenas esperando os outros colocarem ali as ideias, o desenvolvimento do trabalho. Então, é despertar, vou aplicar agora para a sua vida, é despertar no seu filho, ou é despertar em você essa motivação de não apenas ficar na posição de ouvinte, mas no trabalho em equipe, você se posicionar, você convencer, argumentar para os seus colegas por que as suas ideias vão ajudar a equipe, vão agregar valor ali, tá certo? Então é esse processo. E não é simplesmente para aparecer. Minha mãe sempre ensinou que essa comunicação de liderança é sempre pensando na contribuição, porque a humildade ela é essencial nesse processo, seja para trabalhar em equipe ou para a gente se comunicar em família. A humildade de ouvir o outro e você, então, trazer as suas ideias e tentar mostrar por que o seu ponto de vista é relevante ali naquele contexto é essencial. Então, trabalhem isso também em família, por exemplo. Vocês estão aí precisando discutir algo e tomar uma decisão em família. Como que você vai fazer para convencer os seus pais, os seus irmãos, o seu marido, sua esposa, de que o que você está dizendo é importante, precisa ser ouvido, precisa ser seguido? Lembre, em primeiro lugar, saiba vender suas ideias.
seja claro, mostre os pontos fortes, os pontos positivos de que se a sua ideia for escutada, se ela for desenvolvida, o que vai trazer de resultados para sua família, para o relacionamento, para aquela situação que vocês estão conversando e discutindo. Mas em segundo lugar, essencial, não esqueçam, humildade. Humildade para ouvir os outros pontos de vista e saber então ter essa flexibilidade de tomar uma decisão em conjunto. Então, aprendi também com a minha mãe essa comunicação de liderança. E um terceiro ponto que eu aprendi com a minha mãe Magna é a falar em público. Gente, é um desafio falar em público e mesmo para quem tem essa habilidade mais desenvolvida, é normal também sentir adrenalina, aquele frio no estômago. E para quem já é mais tímido, então é mais desafiador ainda. Essas dicas então que eu vou trazer agora, fiquem atentos porque elas vão ajudar muito, tá certo? Primeira dica então, que a minha mãe ensinou, como ela nos ensinou a conseguir falar em público. Sabem como? Fazendo discursos. E claro que quando nós éramos crianças, ela que escrevia os nossos textos, os nossos discursos. Eu tenho até uma história interessante para compartilhar com vocês, que é assim, na minha formatura da 8ª série, eu lembro que eu fui escolhida ali pelos professores e a turma para ser oratória na formatura, no culto de celebração que teria. E por ser oradora, teria que fazer um discurso. Gente, eu esqueci a data, confesso para vocês. E eu esqueci, mas aí no dia eu lembrei que era a formatura e que tinha o discurso. E eu falei pra minha mãe, mãe, eu preciso da sua ajuda. Eu sempre confiei muito nela, porque ela escreve muito bem. Mãe, me socorre, escreve o discurso pra mim. Na verdade, eu já confiava que ela iria me ajudar e por ela ser criativa e inteligente, que ela faria um ótimo discurso. Só que sabe qual é o detalhe, pessoal, dessa história? É que eu falei pra ela, faltando 15 minutos, só 15 minutos antes do evento. Vocês imaginam, gente, mãe, perdão por ter te deixado tão ansiosa naquele dia. Mas, gente, minha mãe é fantástica, ela deu conta super bem do recado. Enquanto eu fui para o banho, fui me arrumar, ela foi escrever o discurso. E da nossa casa para a escola, eram mais ou menos 5 minutos de trânsito, porque na época Patos de Minas, e era um horário que não tinha muito trânsito e a gente morava próximo à escola, 5 minutinhos a gente chegava lá. E aí nós chegamos, nesse trajeto, ela foi me treinando a falar esse texto e graças a Deus deu tudo certo, fiz o discurso, missão cumprida. E então, gente, o que minha mãe, né, e esse episódio que eu contei pra vocês, nos ensinam sobre falar em público. Prepare o texto com antecedência. Por quê? Para você ter segurança para falar em público, para comunicar algo importante, seja como um orador, se for hoje, por exemplo, numa reunião de trabalho, ou se for através das mídias sociais em vídeo, lembrem, preparem o texto com antecedência, estudem, para vocês terem ali uma boa performance, ok? E também, sobre esse tópico de falar em público, a minha mãe, ela me ensinou a fazer apresentações. Por exemplo, na época da escola, como que ela nos ensinou a fazer apresentações? Em casa, gente, ela ditava o conteúdo. O que é isso, né? A gente fala ditar o conteúdo. Ela tomava a matéria, ou seja, ela fazia perguntas para mim, para saber se eu realmente tinha estudado a matéria, se eu sabia do que eu estava falando. Então, esse é um exercício muito importante que vocês podem trabalhar em casa. Se vocês têm filhos, façam isso. Por exemplo, peçam para eles estudarem para uma prova ou para uma apresentação de trabalho e antes, em casa, antes deles irem, por exemplo, façam 2 a 3 perguntas do conteúdo para saber se eles aprenderam. Por que essa ferramenta ela é muito útil? E para você que não tem filho, você pode fazer isso também. Pede para alguém da sua família fazer perguntas para testar o que você aprendeu. Mas vai muito além disso, pessoal. Não é só para saber se você entendeu o conteúdo, mas treinam outras 2 habilidades muito importantes, que é saber comunicar sob pressão, porque imagina, minha mãe fazia uma pergunta, se eu não soubesse, nossa, ai, 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 porque era uma prova, era um trabalho, a professora
ia querer me cobrar isso. Então minha mãe fazia esse papel, né, de mentora para que eu fosse preparada para a apresentação. Então, essa pressão de saber que eu vou ter que falar algo importante para alguém é uma ferramenta que você pode usar na sua família que vai ajudar muito. Então, faça isso com seus filhos ou entre vocês. Façam perguntas sobre aquilo que você tem que apresentar. Porque além de você lembrar o conteúdo, trabalha uma outra habilidade que é organizar as ideias. Porque eu tinha que convencer a minha mãe naquela situação de que eu estudei para a prova e que eu estava preparada. Então, ao fazer as perguntas para mim, eu tinha que saber organizar as ideias, saber lidar com a pressão de ter que responder em voz alta. E outro detalhe também, o dinamismo, você saber improvisar. Então esse exercício, ele é muito bom porque trabalha essas várias habilidades. Se você então quer ensinar alguém da sua família ou você mesmo quer aprender a falar em público, treine esse aspecto de estudar um conteúdo e receber perguntas de alguém da sua família, para você saber improvisar, lidar bem com pressão e organizar as suas ideias com clareza. Então, resumindo, os 3 pilares que eu aprendi sobre a habilidade de comunicação com a minha querida mãe Magna e que hoje eu passo para vocês aplicarem nas suas famílias é desenvoltura, saber vencer o medo e a timidez, é ter uma comunicação de liderança e treinar para saber falar em público e fazer apresentações. E dentro disso também, para fechar aí a nossa live, esse conteúdo, minha mãe também sempre incentivou nós comunicarmos com empatia, que é se colocar no lugar do outro. Por exemplo, como que eu fazia isso quando criança e até hoje eu também aplico isso na minha vida. Quando eu vejo alguém se comunicar, eu gosto de fazer comentários se a pessoa pede. Se ela fala, quem tem dúvida, eu costumo levantar a mão, mesmo se eu não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque quem está comunicando espera essa troca de informação, de conhecimento. Então, se você é aluno, ou se você está no seu trabalho, ou conversando aí na sua família, na sua casa, alguém te disse algo, está te explicando algo, não fica só parado ouvindo. Primeiro, escute com atenção e depois faça comentários que agregam, comunique com amor e sabedoria, com respeito, mas fale, faça perguntas para render essa conversa. Isso é empatia e minha mãe então ensinou muito bem esse pilar também de comunicar com empatia. Pessoal, vocês gostaram desse conteúdo? Hoje, lembrando que a live tem só 30 minutinhos, então a gente já está caminhando aí mais para o final. Quero abrir então para perguntas. Vocês gostariam de fazer perguntas? O Luiz comentou, verdade, ouvir e interagir. É verdade, Luiz, isso que você disse é muito interessante. A chave de uma comunicação de segurança e de credibilidade é você primeiro ter humildade para reconhecer aquilo que você precisa melhorar, humildade para escutar o outro e maturidade para você compartilhar algo que vai gerar valor na vida de quem está te escutando, né? Ah, que pena, né, Estela? Pois é, eu fiz essa proposta dos 30 minutos para a gente poder estar aqui toda semana e vocês não poderem se organizar nas agendas. A minha irmã, me lembrei como foi o processo de crescimento. A Geise, a Gislaine, é isso mesmo. Então, fico muito feliz com a presença, a companhia de vocês. E vocês têm perguntas, por exemplo, sobre esses tópicos que eu disse? A Geise tem uma. Qual o melhor exercício para aprender a ouvir? Geise, ótima pergunta. Esse é um exercício que, inclusive, eu mesma tenho que praticar. E todos nós, né, no dia a dia. Um exercício é o seguinte, é você parar para ouvir a pessoa e separar, isso é algo que eu faço, separar em tópicos, mais ou menos, o que a pessoa foi falando ao longo da conversa. Por quê? Para você lembrar depois e conseguir dar o feedback para ela sobre o que você gostaria de pontuar no que ela disse. Tem pessoas, por exemplo, nós mulheres, a gente geralmente conversa falando de tudo ao mesmo tempo e a gente se entende. Então, você escuta e já pode logo responder. Mas eu conheço também pessoas que têm um perfil de personalidade que gosta de terminar a fala por completo para depois você dar a sua opinião.
Então, treine a sua escuta conforme a sua audiência, porque tem gente que gosta de ouvir um feedback constante, tem pessoas que preferem não ser interrompidas. Então, o exercício é o seguinte: conheça melhor, se for alguém da sua família ou alguém do trabalho, o perfil dessa pessoa, a forma que ela gosta de se comunicar. E aí você vai saber o tanto de tempo que você tem que ouvir. Se é por pouco tempo e já dá seu feedback, ou se é esperar mais tempo da conversa para você poder opinar, dar ali sua opinião. Tá bom? Obrigada pela pergunta. Pessoal, mais perguntas sobre esse tema? Minha mãe tá aí? Cadê a minha mãe Magna? Pessoal, antes de fazer essa live foi bem interessante que eu conversei com ela para ver se ela confirmava, né, isso que eu passei e ela gostou muito, então eu fico feliz, tá, mãe? Obrigada por também autorizar eu compartilhar esse conteúdo com as pessoas. Repete os três pilares. Ah, sim. Então, Madá, obrigada pela pergunta, viu? Os 3 pilares para você trabalhar a sua habilidade de comunicação são: primeiro, você ter desenvoltura. A desenvoltura é vencer o medo e a timidez. E como que você pode então fazer isso? Um primeiro exercício é você ler em voz alta, porque ao ler em voz alta, você vai treinar a dicção, que é falar as palavras de forma correta, e também você vai treinar a ouvir sua voz. Então, se você acostuma dentro de casa a falar corretamente e ouvir a sua voz, quando você tiver que fazer isso em público, ou em uma reunião, na escola, em atividades em público, você vai estar acostumado. Então, por estar acostumado, por você já ter praticado, você vai ter segurança e vencer o medo e a timidez. E um segundo exercício para você ter desenvoltura na comunicação é também você lembrar de perguntar sobre o conteúdo. Pedir para alguém, lembra que eu falei que minha mãe tomava a matéria? Justamente, é você combinar com alguém da sua família ou você mesmo fazer isso com seus filhos, com as pessoas que você ama, para ajudar elas a saberem se elas estão preparadas para comunicar em público. Então, por exemplo, a prova é de história do Brasil, e aí tem um capítulo específico. Pegue dados, pegue algumas datas, alguns nomes, questões importantes daquele assunto. Faça perguntas para essa pessoa e veja o que ela responda. Por que esse exercício ele é importante para trabalhar a desenvoltura? Primeiro, ensina a pessoa a saber improvisar, porque ela tem que responder algo, ela tem que buscar na mente, lembrar o conteúdo que ela leu, que ela estudou. Então, é trabalhar a improvisação, o que é muito bom, gente, para fazer lives. Foi lá no passado, eu já aprendi a fazer ao vivo antes de entrar no jornalismo, foi com a minha mãe, com esse exercício das perguntas e respostas de conteúdo, porque ela perguntava e eu tinha que responder algo. Então, ao vivo é assim. Treine a improvisação, saber comunicar sobre pressão e organizar bem as suas ideias. Esse exercício também ajuda muito nesses outros aspectos. Madalena e todos que nos assistem, o segundo, então, pilar para essa habilidade, esse domínio da comunicação é você ter uma comunicação de liderança. E pensando na comunicação de liderança, a palavra-chave é saber vender as suas ideias. É você sempre argumentar, se posicionar, trazer ali as suas ideias, mas sempre unida do que? Da humildade. A humildade de ouvir também os pontos de vista dos outros e juntos vocês pensarem a melhor solução, um melhor resultado. Então é isso. Não fique apenas ouvindo. Comunique, expresse suas ideias. Pense no trabalho em equipe. E não é para aparecer. Simplesmente não é. O foco é contribuir. E por isso, então, venda suas ideias, mas carregue junto sempre a humildade. Que aí é sucesso para você e sua equipe. E assim você vai naturalmente influenciar e conseguir se comunicar com liderança. E o terceiro pilar, para a gente encerrar e relembrar, ficar essa revisão bem gravada, para a gente poder aplicar esses conteúdos, é aprender a falar em público.
e quais são algumas ferramentas que a nossa mãe ali nos ensinou e que hoje eu levo para minha vida e compartilho com vocês. O primeiro, escrever o texto, escrever o discurso. Porque se você escreve com antecedência e estuda bem a sua fala, quando você estiver em público, é natural estar sobre aquele ambiente de pressão, das pessoas te observarem. Mas se você está bem consigo, se você estudou, você vai comunicar com segurança. O seu timbre de voz, ele não vai sair trêmulo, ele vai sair firme. Você então vai conseguir passar credibilidade, transmitir segurança por ter estudado e feito um bom texto, um bom discurso. E para fazer apresentações, o que ela nos ensinava, minha mãe, e que é muito útil também, por isso eu passo para vocês. É o que? Você lembrar de se preparar com antecedência e fazer a apresentação, por exemplo, para alguém da sua família ou no espelho. É você, antes de ir para o público ou para frente de uma sala de aula ou numa sala de reunião com os gestores, com seus colegas, você treinar aquele momento. Você separar talvez em tópicos ali a sua fala. É você imaginar na sua cabeça como vai ser aquele momento. E aí você treina como você faria a apresentação e então você vai para o grande momento, também mais seguro, ok? E por último, que faz parte desse falar em público, comunicar com as pessoas, é ter também a habilidade da empatia. O que é empatia? É você trabalhar a interação na comunicação, você ouvir o outro e também se comunicar com ele. Por quê? É muito ruim quando a gente fica falando sozinho e não tem a participação da outra pessoa, não é verdade? Então se coloque no lugar de quem está falando em público, ou de quem está dirigindo uma reunião, ou na sua casa, se coloque no lugar da pessoa ali que você ama, do membro da sua família, principalmente de quem é tímido, se coloque no lugar dele, tenha empatia, ajude ele a se comunicar com liberdade, sem medo, sem pressão.